O incrível acidente em que um motociclista se levanta depois de ser atingido por um carro no balneário Barra do Sul. Aberta uma investigação em Rio do Oeste para descobrir por que testes novos para a detecção de Covid-19 foram parar no lixo. O alerta para a prevenção do câncer de colo de útero no Janeiro Verde. De virada e na casa do maior rival. Figueirense vence o Avaí pela primeira vez em uma final na ressacada e comemora o título da Record Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Roberto Azevedo. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade, que começa hoje com um flagrante. Uma câmera de monitoramento mostra o momento exato em que um motociclista é atingido por um carro em Balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, na manhã desta sexta-feira. O acidente foi registrado no bairro Costeira. As imagens mostram o momento em que o motociclista transita pela rua e é atingido por um carro que corta a frente dele. Mas observe, após rolar algumas vezes pelo asfalto, a vítima acaba se levantando. Ele é um guarda civil, é um guarda-vida civil de 22 anos. Foi encaminhado ao pronto atendimento com suspeita de fraturas em dedos do pé e da mão. Nasceu de novo, né? Policiais rodoviários federais apreenderam mais de 500 garrafas de vinho importadas irregularmente na Argentina na madrugada de hoje, na BR-282 em Lages. Durante fiscalização, os agentes deram ordem de parada a um motorista com um carro de São Miguel do Oeste que não obedeceu e fugiu. Foi realizado o acompanhamento, mas o condutor abandonou o carro e se escondeu na mata. Foram encontradas 222 garrafas de vinho no porta-malas, bancos dianteiros e traseiros do carro. Durante a fiscalização, outro veículo foi abordado pelos policiais e durante a vistoria foram encontradas mais 317 garrafas de vinho no porta-malas e banco traseiro do automóvel. O condutor e a passageira foram encaminhados à Polícia Federal, onde vão responder por crime de descaminho. Segundo o Ministério da Fazenda, a cota máxima mensal de entrada no país com bebidas alcoólicas é de 12 litros por pessoa. A Secretaria de Saúde de Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, abriu uma investigação interna para saber como testes novos para a detecção de Covid-19 foram parar no lixo. Os vídeos e fotos encaminhados à nossa equipe mostram uma grande caixa contendo centenas de testes novos para a detecção da Covid. O material foi encontrado no centro de triagem, para onde vai o lixo domiciliar de Rio do Oeste. Cada uma dessas caixinhas contém 25 testes rápidos e eles estão dentro do prazo de validade. A data de fabricação é janeiro de 2021 e o vencimento em junho deste ano. Assim que foi comunicada, a Vigilância Sanitária apreendeu os testes e a Secretaria Municipal de Saúde abriu um inquérito administrativo interno, uma investigação para saber como o material foi parar no lixo. Então vai ser ouvido pessoas, chamado pessoas para dar depoimento e assim vai rolando o processo para a gente desenrolar essa situação que aconteceu com esses kits Covid. A gente tem que apurar bem certinho os fatos para também não incriminar ninguém injustamente e fazer a coisa certa. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de Rio do Oeste, os testes não foram adquiridos pelo município. Eles vieram do Ministério da Saúde, do governo federal, e foram distribuídos gratuitamente pela Gerência Regional de Saúde. Em sites de vendas na internet, uma caixa semelhante a essas que foram descartadas custa quase R$1.000. A Secretaria de Saúde argumentou que os testes não haviam sido usados ainda porque eram considerados ineficazes. A gente não estava usando eles pela ineficácia do teste. Então a gente sempre optou por fazer o antígeno, que é um teste mais apurado, com resultado mais rápido também. Então por isso que a gente não estava fazendo o uso desse teste. Uma publicação na página da Prefeitura no Facebook traz o posicionamento da médica que atua no município. Então esses testes nunca foram utilizados porque a gente como médico nunca indicou que não eram eficazes, não tinham confiança suficiente e por isso eles foram descartados. Então não tem motivo para esse auê todo que estão fazendo, porque na verdade são testes que nunca foram utilizados e nunca foram indicados por nós, por isso eles foram descartados. O destino dos testes ainda é incerto,
Por enquanto, eles continuam retidos na Secretaria Municipal de Saúde. Muitos não poderão ser usados porque foram violados. Fica apreendido aqui pela vigilância, aí a vigilância também, junto com a Secretaria de Saúde, está tomando as devidas providências para ver o que a gente vai fazer com eles. 19 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Vamos ver os dados aqui no telão. O número de mortes no estado chegou, portanto, a 20.338 pessoas. Os casos já são 1.349.546. Pessoas recuperadas, sempre um dado muito importante para frisar, 1.264.387. Né? O total de casos confirmados em Santa Catarina é relativamente grande, mas pacientes recuperados da contaminação, entendem-se que 64.821 casos estão em acompanhamento. 72,1% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, com 305 leitos vagos atualmente. Vamos falar um pouco sobre a dengue, o Aedes aegypti e também da vacinação contra o coronavírus para as crianças. A repórter Ana Cristina Machado traz mais informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto, a todos que acompanham o Band Cidade. Hoje nós vamos falar sobre o mosquito Aedes aegypti, ele que é responsável por doenças como a dengue, a febre chikungunya e também o Zika vírus. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou um boletim com alguns dados relacionados a esse período aí dos primeiros 15 dias do ano. Nós preparamos uma arte para o pessoal de casa acompanhar um pouquinho melhor os resultados desse boletim, tá? Foram 2.282 focos do mosquito em 131 municípios de Santa Catarina. Em relação à dengue, foram 5 casos confirmados, 3 importados e 2 em investigação. A febre chikungunya, 4 casos descartados e 2 suspeitos. E o Zika vírus, 1 caso descartado e 1 caso suspeito. Então é sempre bom a gente relembrar aqueles cuidados para evitar a água parada, que é isso que ajuda na proliferação do mosquito Aedes aegypti. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, falar de vacinação contra coronavírus. O pessoal que mora aqui em Florianópolis e que tem crianças que estão na idade da vacinação devem prestar bastante atenção, porque a partir de agora, as crianças com 7 anos ou mais que não têm comorbidade podem ir já se vacinar aqui na capital, tá? Isso vale para as crianças sem comorbidade. Aquelas que têm algum tipo de doença, que fazem parte do grupo de risco, essas podem ir em qualquer idade. São 3 pontos de vacinação aqui na capital. O Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, o SEAD UFSC, que fica no centro, e também no antigo aeroporto. Esses 3 pontos ficam funcionando até às 4 horas da tarde. Ana Cristina Machado, para o Band Cidade. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural publicou uma portaria que renova a proibição de alimentar bovinos, búfalos, suínos, caprinos e ovinos com restos de comida ou resíduos de origem animal. A Secretaria da Agricultura intensificou as ações para manter a saúde dos rebanhos catarinenses. Os restos de alimentos podem ser uma fonte de contaminação para doenças graves, como a peste suína africana, peste suína clássica e a febre aftosa. Segundo especialistas da Secretaria, os animais devem ser alimentados com ração apropriada, e isso é válido tanto para quem tem a criação para consumo próprio, quanto para fins comerciais. A portaria proíbe ainda a criação e a permanência de animais em lixões, bem como o recolhimento e a utilização de restos de alimentos destes locais para alimentá-los. Os restos de alimentos e os resíduos de origem animal encontrados nessas condições serão apreendidos ou destruídos sanitariamente. Já os animais devem ser sacrificados, não cabendo indenização aos proprietários. Daqui a pouco tem as notícias do Jornal da Band, com as informações do Brasil e do mundo. A apresentadora Joana Treptov traz os destaques de hoje. Olá, boa noite no Jornal da Band de hoje, que começa daqui a pouquinho. Vocês vão ver que, já que a Anvisa liberou a Coronavac, a vacina para as crianças e adolescentes, foi então inserida na campanha de vacinação infantil. A gente também fala sobre a situação do jogador Robinho, que foi condenado na Itália por estupro. O nome dele vai entrar na lista vermelha da Interpol e ele pode ser preso em outros países. E a despedida, a grande Elza Soares. Todos os detalhes a partir das 7h20, no Jornal da Band. A campanha Janeiro Verde alerta para o combate ao câncer de colo de útero, uma das doenças mais comuns
entre as mulheres no mundo todo. A Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer divulgou no início de 2021 um estudo relacionado ao câncer no Brasil e no mundo. A projeção para 2040 é de um aumento de 47% no número de casos em relação a 2020. São esperados mais de 28 milhões de novos casos no mundo. Neste início de ano, a campanha Janeiro Verde visa combater o câncer de colo do útero. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para cada ano, entre 2020 e 2022, 16.590 novos casos sejam diagnosticados no Brasil. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres no Brasil. Milhares de casos são diagnosticados todos os anos. A infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, está presente em praticamente todos os casos. O Sistema Único de Saúde disponibiliza para a população a vacina contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e para meninos dos 11 aos 14 anos. A Gisele sabe da importância da prevenção. Ela tem uma filha de 7 anos e já planeja procurar a vacina assim que chegar à idade correta. A Luísa, quando ela tiver a idade já para estar iniciando esse processo da vacina, ela vai estar tomando. Sei que ela é dada nos postos de saúde, né? E acho super importante também estar iniciando esse ciclo da vacina sobre o HPV, né? A melhor maneira de evitar doenças como o câncer é a prevenção. O acompanhamento com o médico é importante para o diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Eu acho muito importante esse autocuidado com o nosso corpo. Acredito que temos que realmente, constantemente, ir ao médico, não só depois que está com o problema, mas sim antes do problema, né? Temos que ter esse autocuidado conosco, com nós mulheres, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu faço, assim, todo ano, né? Vou ao ginecologista, procuro sempre tá me cuidando, porque é muito importante. Normalmente, assim, a gente tem as informações pela internet, né? Sobre esse assunto do colo de útero. Eu faço de 2 em 2 anos. O certo seria fazer de ano em ano mesmo, né? A infecção pelo HPV atinge não só as mulheres, mas também os homens. O câncer de colo do útero é mais comum em mulheres na faixa etária entre 45 e 50 anos. O desembargador Carlos Adilson Silva suspendeu o descredenciamento do Centro Universitário de São José, que pertence à Prefeitura na Grande Florianópolis. O magistrado acatou parte do recurso interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina. Na decisão, tanto o município de São José quanto a Fundação Educacional de São José ficam impedidos de promover o descredenciamento do centro universitário, antes autorizado pela Vara da Fazenda Pública da comarca. Enquanto não for tomada uma decisão definitiva sobre a questão, poderá ser dada continuidade ao processo de credenciamento da universidade junto ao Conselho Estadual de Educação e mantidos todos os contratos com funcionários e professores, bem como deve ser feita a rematrícula dos alunos para o primeiro semestre deste ano. O impasse começou em agosto de 2021, quando o município de São José decidiu pedir o descredenciamento da instituição, o que levaria à extinção do centro universitário. Vai fazer calor? Você confere agora como vai ficar o tempo neste sábado e no fim de semana aqui no Band Cidade. A onda de calor segue predominando em Santa Catarina. Amanhã o sol aparece em todas as regiões, com aumento de nuvens no sul do estado e pancadas de chuva de verão com trovoadas, especialmente entre o Planalto Sul e Litoral Sul no período da tarde. O sábado será de temperaturas elevadas em todo o estado. Florianópolis com mínima de 22 e máxima de 33 graus. Brusque, mínima de 22 e máxima de 36. São Francisco do Sul, mínima de 24 e máxima de 33. Chapecó, mínima de 23 e máxima de 36 graus. O domingo segue quente, com temperaturas elevadas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Itajaí, mínima de 21 e máxima de 32. Em Lages, mínima de 21 e máxima de 33. E em Videira, mínima de 18 e máxima de 37 graus. Menos de um mês depois de um incêndio que destruiu a unidade do Campeche,
o Forte Atacadista volta a atender com uma estrutura no mesmo local. Uma loja provisória foi montada no estacionamento do Forte Atacadista e passa a atender no Campeche a partir deste sábado. A unidade irá atender 24 horas, até que a reforma e remontagem da loja que foi destruída estejam prontas. A direção da empresa fez a montagem da loja provisória em tempo recorde, depois do incêndio do dia 23 de dezembro. Todos os funcionários da unidade do Campeche foram mantidos pela empresa. A diretoria de bem-estar animal na capital está superlotada e precisou suspender os acolhimentos para os novos animais. A quarentena trouxe um aumento nas adoções de pets no Brasil e no mundo. Mas com a crise financeira e a volta gradual à normalidade, o abandono de animais domésticos bateu recorde nos últimos anos. Segundo a ONG Amparo Animal, o abandono cresceu 61% entre junho de 2020 a março de 2021. Amanda Silva, moradora da capital, que com frequência visita abrigos de animais e estava à procura de um amigo nesta tarde, ficou surpresa com o que encontrou na diretoria de bem-estar animal em Florianópolis. Aqui foi o lugar que eu já vi que mais tem animais. E eu acho que eles merecem amor, né? Merecem carinho. Então, eu sou contra a venda de animais, né? Eu acho que eles são muito mais do que isso. São muito mais do que isso e tem que dar uma atenção melhor. Aqui tá lotado, meu Deus, lotado. A diretora do DIBEA, Fabiana Basti, contou que a instituição está superlotada com 203 animais resgatados, o que está causando problemas nos acolhimentos, já que o local tem espaço para atender 120 animais. É que estão entrando muito mais animais do que saindo. Então as adoções, elas deram uma diminuída, né? Nós temos muitos animais que ocupam baias individuais. Então esses animais a gente precisa abrir espaço para poder resgatar outros. A novidade é que a adoção era permitida apenas para quem mora na capital, mas uma lei municipal autorizou moradores de outros municípios a fazerem este acolhimento. Para quem estiver interessado em adotar uma amiga como a Doris, o DIBEA funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, e aos sábados, exclusivamente para adoção, da 1h30 às 5 horas da